O herói Moro, ele começa a ser construído pela mídia efetivamente a partir, no mesmo tempo em que a Lava Jato ela é lançada. E como é que ele começa a ser construído? Instintivamente, muito, acredito eu, que sem uma deliberação assim, nem sem ser por vontade própria, instintivamente, a mídia faz o percurso do herói, que o Joseph Campbell fala no livro O Herói de Mil Faces. Então ele mostra o Moro fazendo os três grandes passos do percurso do herói, que em todas as histórias de herói no mundo você vai encontrar, que é a partida, a iniciação e o retorno. Né? Então a partida quer dizer, o herói sai do mundo comum dele, um mundo comum de todos, né, ali, começa a ter a iniciação, passa por vários limiares, provas, enfim, e volta com o Elixir, com retorno. Nesse meio tempo, você tem diversas outras etapas, enfim, que o livro conta, e eu mostro isso no meu livro, eu mostro ali que a mídia trilhou essas etapas em diversas matérias, reportagens, textos laudatórios, né, textos fazendo loas ao Moro. Por exemplo, ela começa a mostrar o Moro como alguém simples, como todos nós, né? E esse simples, não criando uma identificação com a classe trabalhadora, criando identificação com aquela classe que estava com mais raiva dos governos anteriores, que era a classe média, né? Então, por exemplo, ele mostra a simplicidade do Moro, que como juiz, uma figura que ganha um salarião, né? Ele ia de bicicleta para a Federal do Paraná, onde ele dava aula, ele ia de bicicleta para a própria 13ª Vara, né? Ali que fica na Avenida Anita Garibaldi, no bairro do AU, né? Então, inclusive pessoas que eu conheci, que eram próximas dele, dizem que isso, inclusive, era verdade, né? Alguns desses trechos. Ele tem uma vida assim, tinha uma vida, né, simples, né? Vamos dizer assim. Então começa a mostrar isso, ele no avião e na classe econômica, ele fazendo compra. Então, assim, nossa, um herói, uma gente como a gente, não é igual esses políticos que andam engravatados, que falam bonzinho, mansinho. Ele é um cara discreto, ele é um cara low profile, mas o que acontece? Aliás, esse discurso, então, foi construindo a imagem do Moro como herói. Então, ao contrário dos outros juízes de outras operações que, com certeza, que tiveram repercussão, e com certeza, inclusive, o deputado Ivan Valente deve ter acompanhado de perto, vários outros juízes não tiveram esse mesmo sucesso, porque o Moro, além de outras conexões que ele tem, claro, a gente não pode deixar isso de lado, ele tinha principalmente, junto com ele, grudado nele, a Rede Globo. Né? Ele escreve, ele tem um artigo que ele publicou em 2004 numa revista científica, em que ele fala que a operação Manipolite, Mãos Limpas da Itália, só fez sucesso. O grande DNA do artigo dele é o seguinte: só fez sucesso porque teve a mídia ao lado. Então ele coloca, ele põe literalmente, o Moro coloca no timing. Cada fase da Lava Jato, ele planeja no timing ali junto com o Ministério Público, né, como a gente viu, né? Enfim, ele age ali naquele timing para que cada fase tenha o seu seja televisionada, seja feito como se fosse um thriller, né? Então você tem aquele espaço absurdo do Jornal Nacional, pouquíssimo espaço para o contraditório, Moro jamais sendo perguntado com perguntas mais incisivas e contundentes que questionassem a sua atuação. Sempre os jornalistas que falavam com ele eram sempre naquele tom de elevar o juiz como um grande herói. Você lê o livro do Vladimir Neto, por exemplo, de chorar, né? Infelizmente eu tive que ler para montar o meu. E aí você tem outros livros que também contam isso. Então, é contar como que o herói chegou onde chegou e tirou o Lula da eleição, que foi o seu grande finale, né? Foi o seu grande finale como juiz. Depois ele vira ministro, enfim, e chegou onde está agora. O que eu quero dizer, aí chegando na tua pergunta, é que eu tinha dito isso há um tempo atrás, quando o Moro parecia que ia cair, parecia que ia sair de cena.
Na minha avaliação, pelo que eu estudo do Moro, desde 2016 eu estudo o Moro, né? Difícil, a linha final do Moro que eu vejo é 2022. 2022 é a linha final. Ou ele vai, ou a partir dali ele vai ser, ele se torna presidente, enfim, né? Tomara, né, torçamos todo mundo aqui de pé juntos que não, mas ou ele some para sempre. E a Globo vai acompanhar porque a Globo está implicada nesse filho que ela criou. O Moro é herói, ele é filho da mídia. O Bolsonaro até que tem um traço de povo, ele tem mesmo, não tem como negar. Ele tem ali as pessoas que são adeptas ali das ideias dele e sempre teve. Agora o Moro é pura criação midiática. Com Vladimir Neto, com Miriam Leitão, com todo o pessoal da Globo News. O pessoal da Globo News, eles estavam com uma cara de velório na quinta-feira. Pode ver todos eles ali. Eles são lavajatistas radicais, lavajatistas raiz. E esse lavajatismo, esse que é o maior perigo, que a gente tem que abrir os olhos, esse lavajatismo, ele está impregnado ainda na sociedade. Eu, por conviver na academia, assim, com outras pessoas, eu não estou só numa bolha em que todo mundo fala que o Moro é isso, o Moro é aquilo. Eu estou em vários outros grupos que as pessoas dizem o seguinte, e estou dizendo de pessoas assim, que estudam, que têm uma noção das coisas, dizem, não, valeu a pena porque pelo menos parou a corrupção. Eu vou dar um exemplo aqui, é bom que o deputado esteja aqui ouvindo, para ele divulgar para os colegas dele o nível que chegou. Eu fiz um artigo, deputado e internautas e Daiane, eu fiz um artigo junto com outros colegas sobre o Moro, falando da Lava Jato e algumas implicações que teve aqui no Brasil, enfim, e como que os jornais daqui não deram a parcialidade do juiz, né? Enfim, o vexame da condenação do presidente Lula. Aí mandei para algumas revistas. Aqui nas revistas científicas trabalham por avaliação por pares. Então, uma blind review que chama. Um avaliador que é doutor em alguma área lê, o outro lê e eles dão um parecer. Você acredita que teve o meu artigo foi negado? Um dos pareceristas disse assim, escreveu textualmente, escreveu assim, que nós autores, não podemos ignorar o trabalho da Lava Jato em prol de um Brasil melhor. E não podemos, pasmem agora, e não podemos, porque a gente falava inclusive das fake news, e não podemos ignorar, inclusive, que houve sim o kit, chamado kit gay em São Paulo. Falou isso. Ou seja, isso está impregnado, gente, acreditem. Está impregnado também na academia. Então, vocês não têm noção, tem muita gente que não tem noção do quanto o Moro ainda tem força. Eu estou alertando para esse perigo. Eu acho que tem uma parte da esquerda que eu acompanho que dá ele como Moro, como morto, desculpa, né? Ainda não, gente. Eu sei, eu também torço para que tudo se acabe. Eu estou junto com todos vocês nessa peleja. Mas ele ainda está aí. A linha de corte que eu vejo é 2022. A Globo, principalmente, vai continuar. Você pode ter um jornalista aqui, outro ali, como o deputado Ivan falou, mas a grande mídia vai com ele, e eles vão com toda a força que eles se dispõem. Então, fiquemos atentos, todos nós.